Olá, seja bem-vindo. Está começando o programa Olhar de Líder, o programa do Broadcast, onde a gente traz aqui as cabeças que comandam as grandes companhias do país. Hoje o nosso convidado é o Pablo Dissi, que é presidente da Volkswagen na América Latina. O Pablo já foi presidente da Volkswagen na Argentina, passou por áreas de finanças e desenvolvimento de negócios da hoje concorrente Fiat Chrysler. Essa experiência foi nos Estados Unidos e no Brasil. E ele também já foi jogador de futebol, né? A gente vai falar sobre isso também, não vou deixar passar. Atualmente, o Pablo comanda a Volkswagen na região, no momento em que a Volkswagen inicia aí um grande projeto para se transformar numa montadora de veículos neutra em carbono. Aí a gente vai conversar sobre tudo isso, mas eu já estou curioso, porque não é sempre que a gente recebe aqui um CEO que já foi jogador de futebol, então já quero começar perguntando para o Pablo como foi essa experiência nos gramados, se você chegou a se profissionalizar ou jogou nas categorias de base. Fala um pouco sobre isso, Pablo. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eduardo, boa tarde, um prazer estar aqui com você. E, olha, eu comecei a jogar muito cedo, né? Com 4, 5 anos já comecei a jogar e joguei muito clube na Argentina, até chegar no Huracán. O Huracán é um time profissional da Argentina e joguei nas categorias de base. E quando chegou um período que eu tinha 17 anos, eu precisava definir ser profissional ou não, eu preferi pegar uma bolsa por futebol, ou soccer, como chamam nos Estados Unidos, e fui estudar nos Estados Unidos. Então, mas qual era a sua tem muito posição aprendizado em campo? nos gramados, né? Qual era a sua posição em campo? Olha, eu jogava no meio do campo, no volante central, ou defesa central. Então, eu não era um cara muito talentoso, mas eu sabia jogar, mas eu tinha um entendimento muito grande tático do jogo e um espírito de time e uma vontade de ganhar sempre. Então, mas jogava bem, não era que jogava, não era ruim, mas também não era um super talento. Era um volante estilo Verón ou mais Simeone, aquele jogador raçudo, que entra mais duro? Não, como posso falar? Olha, aí vem a bola e o jogador. Pode passar a bola, pode passar o jogador, mas duas coisas juntas não. Esse tipo de jogador. Perfeito, acho que deu para entender. Pablo, vamos falar um pouco mais sério agora. A Volkswagen, ela, como eu disse na introdução, ela está entrando aí num grande objetivo mundial de zerar emissões até 2050. A meta já para 2030 é que os carros elétricos sejam 70% das vendas na Europa e metade das vendas na América do Norte e na China. Então, eu queria entender como fica o futuro da Volkswagen aqui no Brasil, como fica a operação dentro dessa grande orientação mundial de buscar a neutralidade de carbono, né? Se o Brasil não começar a dar passos mais sólidos em direção à mobilidade de baixa emissão. Bom, Eduardo, primeiro eu tenho muito orgulho de trabalhar no grupo Volkswagen, e não só pela marca, né? Estou falando de ser a primeira montadora a nível mundial de aderir ao Acordo de Paris. Nós fomos a primeira montadora em colocar, nos expor e falar, olha, nós precisamos ser neutrais em emissões de carbono até 2050. Uma vez que você toma a decisão, tem uma série de impactos. Antes de entrar nos carros elétricos e híbridos, eu gostaria de colocar para você e para quem assiste que a importância é na matriz energética de cada país. Porque essa matriz energética vai ser a qual alimenta um carro elétrico, vai ser a qual alimenta um carro híbrido. Sim? Então, a importância de entender a matriz energética e criar soluções de mobilidade alinhadas a isso. Então, por exemplo, Brasil tem 85% de sua matriz energética de fontes renováveis. Sim? Água, solar, e aí vai. O mundo, só 36%. Então é importante para cada país colocar um foco na
geração de energia. Como Volkswagen, nós já determinamos olhar a cadeia como um todo, e isso é fundamental, Eduardo. Não olhar só o veículo. Então, nós estamos olhando ajudar os concessionários, ajudar os fornecedores, a cadeia como um todo e ser neutral no CO2. Pode ter diferentes estratégias para atingir o mesmo objetivo, dependendo da Europa, dos Estados Unidos. E nós aqui temos o etanol, o biofuel, sim? Que é um excelente complemento, sim? Para um carro de combustão, que é quase emissão zero, quando você vê toda a cadeia, desde o início da planta de cana-açúcar até o fim. Sim? E para carros elétricos e híbridos, por que não colocar o etanol? Para que seja alimentado com etanol do biofuels, ou biocombustíveis gerados desde o próprio Brasil. Mas para atingir esse objetivo de carbono neutro, o Brasil não precisaria introduzir, então, tecnologia elétrica, já que tem essa matriz energética renovável e também a tecnologia do etanol, que é uma tecnologia mais limpa? São complementares. Nós sim vamos a trazer carros híbridos, nós sim vamos a trazer carros elétricos aqui na região, no Brasil, nos próximos 5 anos. Meu ponto é maior, né? Eu posso trazer todos os carros que eu quiser, mas não é o caso. Mas se o Brasil geraria toda a energia nuclear ou toda a energia a carvão, trazer mais carros elétricos vai piorar a situação. Não é o caso do Brasil. O Brasil é 85% de energia limpa. Então, vamos a ter uma estratégia de ter carros flex combustão a etanol, principalmente etanol, sim, porque a pegada de CO2 é mínima, trazer carros híbridos e carros elétricos. Eu acho que nós precisamos fomentar, ajudar o governo, as universidades, os estados, a que esse 85% de energia renováveis continua crescendo, né? Continuar instalando parques eólicos, continuar aumentando a parte hídrica de água, que é fantástica no Brasil. E por que não chegar a 99%, 100% de energia renovável nos próximos 10, 15 anos? Eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo nessa área. Como você vem acompanhando a discussão dessa agenda de mobilidade de baixa emissão aqui no Brasil? Você acha que o Brasil ainda está muito atrasado nessa corrida tecnológica, enquanto países mais desenvolvidos estão aí estabelecendo metas mais ambiciosas para os próximos 10 anos? Olha, as leis aqui no Brasil são bastante estritas, tá? E seguem o modelo europeu. É um pouco atrasado em anos, mas em termos de conteúdo, acho que são sólidas. E nós, em 5 anos, estaremos no mesmo patamar em termos de leis, similar à Europa. Mas acho que está mais em desenvolver a tecnologia para, de fato, ter um mundo e um Brasil mais sustentável. O Brasil sai de uma base muito boa. Ter 85% de energias renováveis não é qualquer país. O Brasil está quase no topo dessas energias renováveis a nível mundial. Então, eu colocaria mais foco em como nós aumentamos desse 85% para 90%, de 90% para 90%. Que políticas públicas, como que a Volkswagen e outras empresas podem ajudar para continuar aumentando? Por exemplo, já há alguns anos, toda a energia que é comprada pela Volkswagen do Brasil nas 4 fábricas são de energias renováveis. Por uma definição da empresa, 100% do que nós compramos é energia renovável. Qualquer um pode tomar essa decisão. E aí ajuda a que venha e gere mais investimento nessas áreas. Em quanto tempo você acredita que essas novas tecnologias, que são mais caras, elas serão mais acessíveis para consumidores de mercados que têm o padrão de consumo de nível médio, como o Brasil? Porque existe esse lado da regulação, né, para chegar a essas tecnologias, mas também tem a questão do acesso, que hoje parece estar muito distante para o perfil do consumo em países emergentes como o Brasil. Vai demorar muito para se chegar a uma situação em que essas tecnologias vão ter escala por aqui? Então, Eduardo, eu vou fazer uma analogia com o celular. Todo mundo hoje em dia
tem isso, né? E 20 anos atrás, tinha um celular que custava uma fortuna, porque tinha uma escala muito baixa. À medida que o celular foi acelerando as vendas, hoje você consegue celulares de todo preço, né? R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, R$ 5.000, mas tem celulares disponíveis de uma forma econômica. Eu acho que o que nós estamos vivendo com os carros elétricos, com toda essa nova tecnologia, veículos híbridos, é muito similar ao celular ou um computador. Só que agora é muito mais rápido, porque daqui a 5 ou 10 anos, a maior parte das montadoras vão produzir veículos elétricos e híbridos. À medida que você tem maior consumidor, maior número de pessoas comprando esses veículos, o custo unitário vai cair. E eu acho que vai ser exponencial. Exponencial, por exemplo, o custo da bateria, que já caiu mais de 60% nos últimos anos, eu acho que vai continuar caindo de forma exponencial, para que depois chegue um veículo muito mais acessível, como você menciona, nos próximos 5, 8 anos. Não será mais do que isso. Porque a velocidade da transformação é muito mais rápida que quando foi lançado o celular. E essa acessibilidade vai se dar pela escala ou os governos também precisam fazer a sua parte, dar alguma contribuição para popularizar essas tecnologias? Então, Eduardo, tem diferentes países com diferentes metodologias e cada um tem que respeitar. Então, alguns exemplos que funcionaram, né? Então, na China ou na Europa, alguns países dão algum crédito para o consumidor, não para a montadora. Ou mesmo nos Estados Unidos. Então, por exemplo, como funciona? O veículo elétrico ou híbrido, você já sabe que é mais caro, sim? Mas aí você dá um crédito, depende do país, 5.000, 6.000, 7.000 dólares ou euros, em pedágio, seguro, não cobrar algumas taxas se o veículo entra no centro da cidade. E com isso você acelera o volume de elétricos e híbridos e o custo unitário vai ficar menor em um curto espaço de tempo. Claro que é um custo fiscal, né? Custo fiscal do país. Isso tem um custo. Mas aí você desenvolve uma tecnologia, desenvolve uma indústria em um período curto mais tempo. Não tem fórmula certa ou errada. Sim? Tem países que aceleram e acreditam nisso, tem outros países que não. Eu acho que aqui no Brasil, nós precisamos focar mais na pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis, precisamos incentivar empresas e consumidores que levem a pegada de carbono a zero o mais rápido possível. ¿Sí? No acredito que incentivando veículos elétricos ou híbridos vai acelerar um processo de desenvolvimento da ajuda ao Brasil. Eu acho que o Brasil, de novo, tem uma boa base, investiria tempo e dinheiro privado e público em motivar, em incentivar ao consumidor a que tenha uma pegada mais limpa no Brasil. E, por exemplo, né, o imposto na gasolina no Brasil, aproximadamente, obviamente depende do estado, né, pelo ICMS, tem 44% de incidência no litro da gasolina. O imposto de etanol, dependendo do estado, mas federal e estadual, 17%, 17%. Então, uma forma simples, olha, você usa etanol, pague, sei lá, 10% em vez de 17% para o consumidor. Aí você aumenta o consumo de etanol, gerando mais emprego no Brasil e com uma pegada de CO2 melhor para o mundo. Claro que tem um custo fiscal, mas são políticas públicas que precisam ser pensadas. A Volkswagen está terminando neste ano um programa de investimentos de 7 bilhões de reais no Brasil, certo? O que vem para frente? A montadora já começou a trabalhar num novo ciclo de investimentos. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Claro. Nós, como você bem falou, Eduardo, acabamos um investimento de 7 bilhões de reais. Esse programa já foi finalizado, então, ou ele ainda está sendo finalizado? Está sendo finalizado com o lançamento do Taos, então já acabou. E nós já começamos a investir, nós estamos em um novo ciclo de investimento, ainda não anunciamos, né? A ideia era convidar ao presidente mundial para fazer um anúncio.
a pandemia, então estamos assegurando pouco anúncio. Claro que anúncio é importante, mas mais importante é fazer. E nós estamos implementando nossas fábricas, o nosso novo ciclo de investimento, e quando a vacina acontecer no Brasil e no mundo, convidaremos nosso presidente mundial para fazer anúncio aqui no Brasil. Mas o importante é que isso já está acontecendo. Então, esse ciclo já foi definido. Você pode dar alguma pista se é maior do que esses 7 bilhões? Você pode falar em termos de grandeza desse investimento? Olha, sim, não posso falar em valores, mas o que sim posso falar é o seguinte. Esse ciclo de investimentos são em muitos segmentos, né? Então, nos próximos 2 anos, o Brasil vai passar por muita mudança de legislação. Positivo, estou falando, né? Aquela tua pergunta anterior. Vai ser mais segurança para o consumidor, menor CO2 emitido. Então, vai ser uma série de normas. No Brasil, alguns desses modelos que existem hoje no Brasil vão deixar de existir daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. E vai haver uma nova safra, uma nova segmentação de produtos da Volkswagen e de outras montadoras. Então, esse investimento que nós estamos tendo vai a complementar nossa linha de produtos existente, vai melhorar o nível de segurança, vai melhorar o nível de emissões de CO2 e vai estar em muitos segmentos. Então, e isso, como já falei, Eduardo, nós já estamos implementando hoje em dia em nossas fábricas no Brasil. Então, é um investimento que tem um foco maior em desenvolvimento de produto e não em capacidades. Com certeza. Não, com certeza. Nós temos 4 fábricas no Brasil, estamos bem de capacidade. Nós temos um time muito competente, mas muito competente de engenharia, de conectividade, não somente engenharia de desenvolvimento do veículo, que já Brasil e Volkswagen têm super profissionais nessa área. O desenho do veículo também é feito aqui, com um time muito, mas muito competente. E a última perninha que nos faltava foi essa parte de tecnologia, de infotainment. Então, essa parte tecnológica também é desenvolvida aqui. Então, quando nós falamos de produto, é desenho do carro, a engenharia do veículo em si, e também a parte que para nós é importante, né? Ter o conhecimento local sobre os consumidores locais aqui no Brasil. E esse programa de investimento tem um período delimitado? Tem. Quando vem o presidente, nós fazemos anúncios juntos, Eduardo. Aí te convido. Então, fala um pouco sobre planos de trazer carros elétricos para o Brasil. Quantos modelos a Volkswagen vai trazer para o Brasil? Você pode abrir quais são os modelos, em quanto tempo? Eu posso abrir algumas informações, não todas, mas algumas sim. Então, nós temos um plano de 6 veículos nos próximos 5 anos, elétricos e híbridos. Você pensa que o Brasil não é um país, é um continente. Então, eu acho que esses híbridos são uma boa transição em um momento para até eletrificar todo o Brasil. Nós já lançamos o primeiro, o Golf GT híbrido plug-in, que são carros que são ótimos para as grandes cidades, né? Porque tem uma autonomia, depende do veículo, de 40 a 80 quilômetros elétrico de autonomia. E depois, quando você coloca combustão e motor elétrico, são quase 900 quilômetros. Então, acho que uma boa solução, um primeiro passo, vamos chamar assim dessa forma, para reduzir o CO2, para que o consumidor esteja mais conectado. E esse carro nós já lançamos há 1 ano e meio atrás. Daqui para frente, lançaremos mais alguns carros híbridos e alguns carros elétricos da Volkswagen. Todos esses veículos são de última geração, a nova plataforma elétrica da Volkswagen a nível mundial, um novo conceito. E quem vai determinar a velocidade desses veículos vai ser o consumidor. Nós, hoje em dia, temos menos de 1% no Brasil de veículos elétricos híbridos. 1%, que é muito baixo. Nós falamos muito de incentivos, de como melhorar essa curva.
quem vai definir é o consumidor, se daqui a 2030 vai ser 10%, 5%, 30%. Então vai depender de políticas públicas, vai depender do custo da bateria. Produto como produto em si, Volkswagen tem mais de 140 veículos elétricos e híbridos nos próximos 5 anos. Então nós temos muito conteúdo para trazer. Precisamos ver como evoluciona o mercado aqui no Brasil. A direção da Anfávia, você deve ter acompanhado, disse recentemente que as matrizes das montadoras estão assustadas com tudo que está acontecendo no Brasil, na política e na economia brasileira. Até tem sido difícil atrair investimentos para o Brasil. Acho que você pode falar muito bem isso, já que você está ali na negociação, né, com a matriz para trazer esses recursos. Não, esse comentário você tem que perguntar para quem fez, né? Mas nossa matriz não está assustada. O que sim, o que entendem é que toda a América Latina tem muita volatilidade. Isso aqui não é um mercado que cresce 1%, cai 1%. Sobe 30%, cai 40%, sube 50%, cai 20%. Então, eu acho que essa inestabilidade que nós temos, sim, às vezes gera tensão, né? Mas o importante é que, pelo menos a Vox, nossa região é importante, é estratégica, tem um olhar de médio e de longo prazo. Ninguém faria investimentos como que nós fizemos recentemente, o que estamos fazendo, se não acreditasse na região no médio e longo prazo. O que nós temos que ter cuidado, e que eu acho que nesse comentário da Anfávia, o que eu mais acredito é temos que ter cuidado com a competitividade do país, né? Porque e são coisas que já são faladas há mais de 30 anos. Reforma tributária, reforma administrativa, porque todo esse custo e ineficiência que nós temos, fica difícil para exportar um veículo, por exemplo. Fica muito mais caro produzir um veículo aqui que em outro país. E em uma empresa global, as pessoas olham quanto custa em tal país versus tal país. E nós sempre temos uma mochila de 50 quilos nas costas. Então é importante começar a dar passos. Ninguém vai... Você, quando começa uma dieta, não perde 50 quilos em um mês. Perde 2 em uma semana, outros 3 em outra semana. Então nós precisamos começar a perder alguns desses quilos e ficar um pouco mais leves, mas precisamos dar os primeiros passos. Porque se isso não acontece no médio prazo, pode ser prejudicial para o país. Vamos falar então sobre crise de abastecimento. Está faltando alguns componentes, só faltou aço, pneus, materiais plásticos. Agora, o principal gargalo é componente eletrônico, né, que está em falta na indústria. Mas a Volkswagen tem conseguido administrar isso sem grandes interrupções, ou praticamente sem interrupções. A Volkswagen chegou a fazer uma paralisação recente, mas por conta da pandemia. Por que a Volkswagen está conseguindo seguir com a produção, apesar desse cenário de aperto na cadeia de suprimentos? Pelas pessoas, né? Pelo time. Dou 100% de crédito ao nosso time da Volkswagen, daqui do Brasil, da região. Temos muito apoio da matriz, sim? Muito apoio do Conselho Mundial, porque você imagina que alguns temas não são de competência local. Falta de semicondutores no mundo. Não é que estão faltando semicondutores no Brasil. Vem da China, vem dos Estados Unidos, vem da Europa. Então, o time da Alemanha estamos ajudando muito. Nós sim temos problemas, temos muitos problemas, sim, de falta de tudo, mas o time gerenciou nos últimos 4 meses para não parar um dia por falta de peça. Então, eu sempre falo para o time da Vox que nada acontece com sorte, sim, ou por sorte. Tem gente muito competente, tem gente muito comprometida. Nós temos reuniões diárias para entender que peça está faltando, onde que estão as peças, em que país, em que avião. Então, estamos em um nível de detalhe muito grande em um período de crise, né? Esse aqui não é um período normal que nós estamos vivendo. Nós temos que tratar isso de uma forma diferente, mesmo em um país com muitos altos e baixos. Isso aqui não é normal, que esteja faltando pneus, que esteja faltando semicondutores, que a cadeia logística não esteja funcionando a nível global. Então, eu acho que é um período que vai demorar um par de meses, mas dou muito crédito
ao time da Volkswagen. Não há previsão de paradas, então, por conta de falta de peças na Volkswagen? Não temos previsão, Eduardo, mas também não me chamaria atenção se, sei lá, a próxima semana paramos por 2 dias ou 3 dias, porque tem dias que eu falo, olha, hoje vamos a parar. E o time consegue as peças, consegue mudar o mix. Então, de novo, eu acho que nós temos um time extremamente competente. Por enquanto, essa semana, por exemplo, essa semana aqui, não paramos. Eu acho que na próxima semana também não vamos a parar. Mas se paramos um dia ou 2 dias, não é que me vai chamar a atenção falando, que coisa que paramos, né? Eu acho que faz parte do jogo. Nós sempre trabalhamos até o último minuto para não parar a linha de produção. Como você enxerga a recuperação do mercado nos próximos anos? Você acredita que a volta de níveis pré-pandemia vai ser lenta ou pode ser rápida? Ou esse gargalo aí que você comentou agora de falta de peças pode impedir uma recuperação mais rápida? Eu acho que vai ser muito rápida, Eduardo, até porque muitos desses problemas que estão sendo gerados é pela oferta e demanda. Quando você tem problema de abastecimento, qualquer que seja, é porque a demanda está maior que a oferta. ¿Sí? Se não tivesse pessoas comprando chips de semicondutores, se não tivesse pessoas comprando pneus, se não tivesse pessoas comprando celulares, não teria demanda e não teria um problema na produção. Então, temos que entender que esses problemas que nós temos é porque tem uma demanda muito aquecida no mundo, incluído o Brasil. Então, eu acho que isso vai acelerar, eu acho que essa demanda vai acelerar no segundo semestre, com a vacina estando disponível. Eu acho que as pessoas vão querer consumir mais. Eu acredito que também vamos ter maiores níveis de emprego, sim, no Brasil e no mundo. E isso vai acelerar e pode ser que cree mais problemas, mas são problemas positivos, né? Ter problemas de abastecimento porque temos uma demanda forte. E sinceramente, as pessoas, depois de ficar um ano e meio nesse mix quase que virtual, principalmente virtual, eu acho que as pessoas, os consumidores, têm vontade, sim, de consumir, principalmente após uma vacinação, e tentar retomar uma vida pré-pandemia. Tá certo, Pablo. A gente está caminhando para o fim da nossa conversa. Eu queria colocar como última pergunta a seguinte situação. A gente começou esse ano com o anúncio de fechamento de fábricas da Ford. E a partir daí, né, houve aquela grande preocupação sobre outras montadoras tomando o mesmo caminho. Eu queria saber se você acredita que há necessidade de alguma reestruturação da indústria, há uma tendência de reestruturação da indústria automotiva no Brasil, tendo em vista o cenário para os próximos anos. Olha, eu acredito que nós precisamos ter um olhar de 20, 30 anos em nossa indústria, né? E sim, precisamos de reformas estruturais sustentáveis no tempo. Porque senão, e essas reformas estruturais não são para a indústria automobilística, não. Quando você olha o preço do produto de outros produtos, de outras indústrias, tem o mesmo problema, a carga tributária é 50%, burocracia, 1 milhão de papéis para preencher. Então, eu acredito que o Brasil sim precisa de uma reforma estrutural para ser mais competitivo. Na indústria automobilística, com certeza, mas em outras indústrias também. Eu não acredito que o governo deva fazer políticas específicas para a nossa indústria. Deveria fazer políticas para todos os brasileiros e para todas as empresas. Reduzir a carga tributária, aumentar a agilidade. Nós temos que fazer 1 milhão de papéis, de todo quanto imposto, de todo quanto alvará. Não estou falando de não ter leis e não ter regras. Não estou falando disso. Estou falando de reduzir o período de espera, reduzir o número de horas improdutivas do setor privado e do setor público e colocar isso para o bem do país. Tem tanta coisa para fazer no Brasil, de infraestrutura, por exemplo. Eliminemos todo esse dinheiro gasto em coisas burocráticas e coloquemos tudo isso em dinheiro
produtivo. E aí o Brasil vai gerar mais emprego. Tem muita coisa para fazer no país. Tá certo, Pablo. Agradeço novamente a sua presença aqui no Olhar de Líder. Aproveito para dizer que esse programa vai estar disponível nos próximos dias no canal da Agência Estado no YouTube. Convido você a seguir acompanhando o Olhar de Líder. Semana que vem tem mais. Obrigado, um abraço e se cuidem.